da onde eu vim. Babalaô versus Babalaô. Eu, Pai João Bará, irei apresentar a você agora a segunda parte da entrevista com Babalorixá, Pai Pedro de Oxum. Nessa segunda parte, iremos conversar sobre o segredo de ser um grande Babalaô. Iremos falar sobre a nação Jeje em relação aos voduns, mais alguns outros assuntos pertinentes ao africanismo. Iremos falar sobre Quimbanda. Após, iremos mostrar a vocês a abertura dos trabalhos de Quimbanda no Templo de Oxum Brilhante, em homenagem ao Exu Tranca-Rua das Almas. Estamos aqui com Babalaô Pedro de Oxum. Pai Pedro, conte um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouco da sua trajetória como Babalorixá e qual é este segredo para chegar a ser um grande Babalaô. Segredo a ser grande, Pai, me perdoa, eu não me acho grande, eu me acho muito pequeno. Diante de toda a grandeza que eu carrego, que é os orixás, eles sim. Eu sempre digo que para mim, eu gosto muito do oráculo, que o ouro é de Oxum. E o segredo da caminhada, da trajetória, eu acho que é o amor. Amor nos orixás, amor nas pessoas que frequentam a casa, que vêm procurar o respeito. Eu acho que é o que eleva. E o aprendizado, o maior aprendizado a gente tem no dia a dia. Com os orixás, sim, com o grande Olorum, mas com as pessoas também. As pessoas que são encaminhadas para a casa de religião pelos orixás. Todos que chegam aqui sempre são bem-vindos, porque eu sempre digo, se chegaram é porque Deus permitiu, a Mãe Oxum trouxe. Se a Mãe Oxum trouxe, quem sou eu para achar alguma coisa? Eu não tenho que achar, eu tenho que fazer. Porque eu fui doutrinado espiritualmente por ela para fazer, independente de qualquer situação. Por mais difícil que seja, até porque as pessoas que frequentam a casa da religião, que vêm à procura de algo, são pessoas menos favorecidas da sorte. São pessoas que já vêm na dor, no sofrimento, de perdas. Então essas pessoas vêm procurar um apoio, procurar falar, procurar um conforto. Essas pessoas, a maior parte, chega chorando. E felizmente a gente consegue fazer com que elas saiam sorrindo. E eu acho que isso, João, não tem nada mais gratificante do que isso, do que conseguir fazer com que uma pessoa que esteja triste ficar feliz. Mesmo diante daquela dor que vai acompanhar ou de uma perda, ou de um sofrimento de uma forma ou de outra, ou mesmo aliviar a própria dor. Porque eu, na minha trajetória, eu desenvolvi mesmo aos 10 anos de idade. Eu me aprontei aos 10 anos de idade na religião afro. Minha mãe foi santa quando eu fiz 10 anos. O senhor tem quantos anos de vasilha de orixá? Eu tenho 48 anos. Isso já conta a minha idade, né? Não. Aparentemente o senhor parece ter 20, né? Eu me aprontei em 1967. Eu não era nascido ainda, Pai Pedro. Eu ainda não era nascido. O senhor já estava adepto ao culto afro. Isso, e
Então a primeira coisa que eu aprendi dentro da religião foi a rezar, foi a benzer, foi fazer esse tipo de coisas, né? Mais simples, porque eu era uma criança, minha mãe de santo não tinha a confiança de... eu não podia confiar numa criança para fazer um trabalho espiritual. Então eu trabalhava muito com Cosme Damião, eu trabalhava muito com os santos, os irês mesmo. Os irês, eu pegava os irês para fazer a função para os irês e para os adultos. Eu rezava de mau jeito, as pessoas viam com o pescoço torto, o braço torto, saía bom, tá? E eu me sentia gratificado naquilo. Com a pureza do coração, né? Como o senhor mesmo disse. Eu conseguia fazer aquilo. Então aquilo, tudo era fantástico para mim. Quanto mais eu fazia, mais vontade tinha de fazer. Eu gosto muito de descobrir. Eu sou aquariano, eu gosto de descobrir, eu gosto de viver esses segredos que existem por trás da vida. Eu acho que num gesto a gente consegue adquirir a energia maior. A energia maior está na simplicidade. Tá certo. Pai Pedro, segundo as literaturas que existem, dizem que a nação Jeje é fundamentada em cima de voduns. A minha pergunta é, o Jeje de Rio Grande cultua voduns ou apenas é de uma outra nação? Ou como o senhor vê essa situação do vodum com o orixá? Eu vejo até uma parte assim com sincretismo, tá? Mas não aqui na cidade do Rio Grande. Na cidade do Rio Grande não. Na cidade do Rio Grande a gente cultua assim orixás. Orixás, em primeiro lugar orixás. Tá? Aqui é uma terra banhada pela água doce e pela água salgada, pois nós estamos numa ilha. E essa ilha é banhada por essas águas. Então a gente diz que essa terra é de Oxum, de Mãe Iemanjá, é do grande orixá que é Iemanjá, né? A suprema mãe da natureza, a mãe da maior parte dos orixás, né? Que a gente cultua. Então o voodoo tem várias pronúncias, na verdade, pai? Isso. Não, essa cultura não, nós não cultuamos, não. A gente cultua de tudo um pouco, mas não pode se dizer que cultuamos porque não. A realidade é outra. Na realidade, os voduns, né? O nosso Jeje aqui do Rio Grande, ele reverencia o orixá. Talvez o Jeje de Pernambuco, ou lá para cima para os Jeje de outras regiões do Nordeste, talvez possam sim ter levado este fundamento do vodum. Mas o fundamento do Vojão, do Exubi, do Príncipe de Sapatá, é a reverência à ancestralidade, é a reverência ao orixá. Seria isso, né, pai? Verdade. E até porque eles não cultuavam na época, eles não cultuavam a religião afro-bandista. Não tinha essa palavra. Era batuque. Era batuque. Ou então a sessão. Eles falavam muito de sessão banda, né? Sessão. E hoje em dia não. Hoje em dia a evolução aconteceu e a gente está vivendo essa cultura que é afro-bandista. A gente é afro-bandista. Perfeito. Pai Pedro, eu quero fazer uma pergunta para o senhor em relação à religião afro do dia de hoje. Existe diferença da nação, do africanismo que o senhor aprendeu lá com a mãe Nelly, as casas de religiões que existiam com hoje as religiões afro-Jeje de Rio Grande? Como é que você vê esta evolução dos tempos? Houve no nosso culto afro algumas alterações, modificações como nas demais religiões? Ou o fundamento permanece ainda? Como é que você vê? Houve sim uma evolução, tem que haver evolução sim, eu acho que isso aí faz parte da vida de quem está vivendo, mas a cultura da nossa religião, Jeje, aquilo que a gente aprendeu, a gente continua cultuando, até mesmo da forma que aprendeu. A minha mãe de santo costumava dizer, meu filho tem que evoluir, não pode perder o axé, mas tem que acrescentar.
para poder acompanhar a evolução do mundo no dia a dia. Principalmente tu, dizia ela para mim, tu és de Aquário, tu tens que evoluir. Hoje eu sei que ela acreditava muito em mim e eu não dava muito apreço para isso, porque a gente nunca acha que aquele ente querido vai embora um dia. Já naquela época ela já previa a era de Aquário, né? Sim. Então os babalaôs, eles não tinham só o fundamento do culto afro, eles também tinham uma amplitude, né, de astrologia, eles também buscavam, porque o orixá, a energia da natureza é um todo. Exatamente. E naquela época já existia este pensamento dos grandes babalaôs e iaôs, né? Sim. Então, quer dizer, o que ela passou, a gente continua cultuando daquela forma, mas com a evolução, evoluiu. O senhor pode ver que as nossas casas de religião, nossas igrejas, nossos templos, né, evoluíram. É verdade. Dependendo de cada orixá, esse templo aqui só existe dessa forma porque é casa de Oxum. Oxum é das coisas belas, das coisas bonitas, da natureza, da procriação. Oxum é tantas coisas que é muito difícil falar nela. É emocionante falar em Oxum. Eu sou muito apaixonado pela mãe que carrega. Eu sou filho de Bará, mas eu carrego essa grande mãe. E ela também traz esse dourado, este ouro para a minha vida. E realmente eu entendo o que o senhor está falando e me enche de orgulho, né, de estar hoje aqui, começando este programa de Babalaô para Babalaô, com o Babalaô Pai Pedro de Oxum da cidade de Rio Grande, este templo lindo e maravilhoso, com muito axé, com muita força, com muita luz. E realmente, Pai, é gratificante. E aproveitando este nosso papo, eu vou lhe fazer uma pergunta que, falando de evolução, que eu sei que o senhor aqui na cidade de Rio Grande, de receber na sua casa, no seu templo, um grupo de alunos da Universidade de Rio Grande da FURG. Exatamente. São alunos da Faculdade de Teologia, que anualmente eles vêm fazer um seminário dentro do Templo de Oxum Brilhante. Isso procede, Pai Pedro? Me fale um pouco dessa dádiva que o senhor tem de abrir estas portas para alunos da Universidade de Rio Grande. Mas, João Luiz, na minha trajetória é sempre observada pelos demais, pelas autoridades da cidade de Rio Grande, pela sociedade em si. E aí houve, na época, eles divulgaram várias casas de religião para fazer esse tipo de trabalho, que a FURG estava exigindo. Para fazer essa formação teria que estudar religião. E aí então, o professor Alfredo, uma das figuras muito importantes na FURG, veio me procurar se eu aceitava ou não fazer tal trabalho. E eu disse a ele que sim, que eu aceitava sim fazer o trabalho para eles, mas eu só poderia revelar a eles aquilo que aconteceu dentro da minha vida na religião. Porque eu não estudei teologia, eu não tive faculdade. A minha faculdade que eu tive, pai, foi a religião. A minha faculdade foi dentro da casa de religião. Não foi numa escola, não foi numa universidade. Minha universidade é a casa de religião. Meu aprendizado é esse. Então, eu passo a eles o quê? A matéria é feita lá para eles terem as formações dele lá em teologia. Eu passo aquilo que eu faço no meu dia a dia na casa de religião. Porque, como sabe, o nosso orixá é voltado para a natureza. E a gente tem que conviver preservando a natureza. Isso é muito importante. Muito importante que a gente passe para as pessoas, que as pessoas têm que conservar, têm que respeitar a natureza, porque a mãe natureza cobra. Um dia ela vai cobrar tudo isso. Tudo isso faz parte desse ritual todo. Você sabe, Pai Pedro, que isso me deixa muito orgulhoso, porque a nossa religião de matriz africana, ela sofre até hoje preconceitos, né? Sempre sofreu
e continua ainda sofrendo. Então o fato de uma universidade, de um professor, de uma faculdade de teologia buscar o seu tempo, buscar, né, a liberação e a autorização para fazer um seminário, para o senhor passar este ensinamento, que esta faculdade que o senhor fez é a melhor faculdade que possa existir, que é a faculdade da vida, a faculdade prática, dos ensinamentos dos nossos ancestrais. Então, realmente, Pai Pedro, parabéns por este digno trabalho que esta grande mãe, né, abre as portas recebendo alunos para ter um pouquinho, né, deste conhecimento que você tem. Eu vou lhe dizer uma coisa, pai. Eles não estão me buscando, eu estou buscando eles. Eu estou aprendendo com eles. Eles pensam que estão aprendendo comigo. Não, eu aprendo com eles. Meu dia a dia. É o que enriquece a nossa religião, é aquilo que a gente aprende com as pessoas. Então é muito importante para a nossa religião, sim. Mas o mais importante para mim é eu buscar tudo isso e aprender com isso. Muito bom. De Babalaô para Babalaô, Pai João do Bará, entrevistando aqui Pai Pedro de Oxum, da cidade de Rio Grande. Nós vamos agora partir para algumas perguntas, porque é difícil, Pai Pedro, falar de nação na cidade de Rio Grande e não falar de Umbanda, Quimbanda, nessa cidade que é o polo, né, das matrizes africanistas. Então eu quero que o senhor me responda, Pai Pedro, na sua opinião, a Quimbanda, ela está tomando a frente junto ao Batuque ou não? Não. Eu digo não porque quem é dos orixás é, acima de tudo, os orixás. Em certas casas, sim, toma frente, porque já são casas consagradas com quimbandeiros, com a quimbanda. Mas casas feitas pela lei do orixá, a lei de Jeju ou qualquer outro lado de nação africana mesmo, não vai chegar a este ponto, porque a consagração é até ali. O nosso orixá é a consagração maior, consagra tudo o que se faz de bom e faz com que tudo cresça. A Quimbanda faz tudo isso, mas a lei da Quimbanda é diferente. É diferente da nação do orixá. Pai Pedro, e qual seria a diferença, na sua opinião, da Umbanda, Quimbanda e nação? Fale um pouquinho. A Quimbanda, Isso aí. a Quimbanda é a parte da magia de Exu, povo de rua, povo de Exu, que a gente trabalha assim, para fazer à frente as mensagens para os orixás, mas nunca se coloca que a Quimbanda vai passar à frente de maneira alguma da nação dos orixás. Os orixás não, os orixás, o poder do orixá é muito maior que tudo isso. Exu está na terra, Exu comanda a terra assim, e o orixá fica sempre num plano maior. Estamos aqui, mais uma vez, com o Pai Pedro de Oxum, neste programa Babalaô versus Babalaô. Pai Pedro, eu sei que o senhor está se preparando hoje para a homenagem ao Exu Tranca-Rua das Almas. Pai Pedro, além de ser um Babalaô do culto afro, ele também tem a Umbanda e a Quimbanda. Não é isso, Pai Pedro? Exatamente. E eu estou sabendo, Pai Pedro, que o senhor, na cidade de Rio Grande, foi percursor em fazer a festa do Exu Tranca-Rua das Almas no cemitério municipal de Caxias do Sul. Foi o primeiro Babalaô que teve todas as permissões do poder público para que ele pudesse fazer
a gira de Exu na Cruz das Almas, no cemitério de Rio Grande. Me fale um pouco, Pai Pedro, desta honra do senhor como Babalaô ter a permissão do poder público e de estar diante de uma homenagem tão grande para o seu Exu, Tranca-Rua das Almas, e este ritual permaneceu muitos anos dentro do cemitério. Fale um pouco sobre isso, Pai Pedro. Mas, João Luiz, eu me sinto honrado por estar me entrevistando diante de uma situação tão bonita que a gente está atravessando aqui, que é a obrigação do Tranca-Rua das Almas. Que este ano fazem 38 anos que Tranca-Rua das Almas é assento em cima do aço, em cima dos ocultaços dessa terra. Então é um marco nesta história. Mas o que o senhor está me perguntando é a respeito das obrigações que está sendo feita na Lomba todos os anos. Fazem 20 anos que eu faço todos os anos esta obrigação na Lomba. Essa obrigação começou depois quando fez 7 anos que a minha mãe de santo havia falecido. Minha mãe de santo, este ano, fez 27 anos que foi embora. Então, o Pai Tranca-Rua determinou que eu deveria fazer uma missa pela alma dela dentro do cemitério. E junto, fazer um ritual, porque minha mãe de santo ela trabalhava muito com o Pai Tiriri. Então ela era, além de ser uma Ialorixá, ela era uma quimbandeira. Ela trabalhava muito com a magia do povo da rua. O Pai Tiriri, que é o grande feitor dessa casa. Então, a pedido dele, como tudo que ele pediu a gente fez e faz, a gente pegou uma licença especial e começamos a fazer esse trabalho. Então quer dizer que o trabalho na Lomba é em torno também da perda dela. Porque quando ela vivia nessa terra, ele era muito amigo dela. Ele era um grande feitor na casa de religião que fazia as obrigações para ela. Pai Tranca-Rua das Almas. Então houve uma ligação e continua essa ligação. Mesmo com a partida dela, ele continuou ligado a ela e a casa, eu, enfim. Então quer dizer que a gente continua trabalhando e fazendo essas obrigações na Cruz das Almas dentro do cemitério. Onde a gente faz grandes rituais e faz parte da nossa religião. É incrível, Pai Pedro, vendo você falar, acontece muito comigo, com a ligação que eu tenho até hoje com a minha falecida Ialorixá, Mãe de Xangô. E realmente, e todos nós somos conduzidos pelos nossos ancestrais, porque nada que a gente faz, nós não vamos diante dos nossos ifás, dos nossos budos, e exatamente a orientação que eles se comunicam com nós, além de outros meios de comunicação. Então, realmente, eu vejo que o Babalorixá, que a Ialorixá, que procura seguir a sua ancestralidade, seguir os sinais, seguir a orientação, não tem como o seu caminho realmente não dar certo. Porque nós não nos governamos como todos acham, pelo contrário, nós somos governados e nós somos orientados a cada momento, a cada minuto da nossa caminhada. E isto eu vejo, Pai Pedro, nitidamente no seu templo, eu vejo isso nitidamente na sua caminhada e na própria maneira do Senhor se expressar. A gente sente a sua alegria, a gente sente este amor por esses ancestrais que o Senhor se dedica a todos nós, é claro, se dedica tanto a tudo isso. E eu estou realmente deslumbrado, estou aqui hoje, né? Agradeço ao seu Tranca-Rua, que eu também sou cavalo do Exu Tranca-Rua das Almas. E para mim é uma grande honra estar aqui nesta homenagem ao seu Exu, ao Exu de alma. Está diante desta aruanda aqui maravilhosa, pena que eu não posso mostrar para vocês, porque os Exus estão, né, de obrigação, mas vocês tenham a certeza
que o que eu estou vendo aqui, a energia que eu estou sentindo aqui neste momento, é realmente de Exu Tranca-Rua das Almas. De todos os Exus que aqui estão presentes, é uma energia muito forte, é uma energia de contagiante, e realmente é uma honra estar aqui, diante de um Babalaô, de uma caminhada nobre, de um Exu muito, realmente, de muita força, que não é um Exu que vem apenas, né, para usar as coisas da terra, é um Exu que vem para trabalhar. E eu sei que o senhor tem atendimentos, atende muito com pessoas que vêm para Rio Grande, de outras cidades, de outros lugares, buscar, né, os seus conselhos, buscar a sua orientação e até mesmo buscar a força do seu Exu. Fale um pouquinho dessa busca, dessa clientela, deste povo que bate na sua porta pedindo os seus conselhos. É um povo muito variado, mas é o povo que mais a nossa casa é procurada aqui na cidade de Rio Grande. São aqueles menos favorecidos da sorte. Aqueles que estão atravessando dificuldades, tanto financeira quanto na parte da saúde. Porque a gente trabalha muito, então com esse povo de Exu aqui, Pai Tranca-Rua das Almas, eu trabalho muito com o Mulu, com o Baloaê, Senhor das Doenças. E aqui a gente consegue fazer, com os trabalhos espirituais deles, muita cura. Através das ervas, através da medicina natural. E o próprio trabalho espiritual mesmo, trabalho que é feito com sacrifício, sim, às vezes, de animais, que deve continuar, isso não deve parar, porque a gente sacrifica, assim, um animal para a felicidade, para a saúde de um ser humano. E quando se pode, quase sempre se pode, sacrificar um animal e essa carne vira comida para várias pessoas. A gente está sempre dividindo e temos que continuar dividindo. Este é o fundamento da própria religião. Mas o Pai Tranca-Rua das Almas é um pai muito bom, mas é um pai muito enérgico com os filhos. Ele traz os filhos numa energia muito grande, tanto espiritual quanto material, mas ele é enérgico também. Ele é muito exigente. Para manter esta ligação com ele, espiritual, e manter essa força na terra, é preciso fazer e cumprir os mandamentos da religião. Vou contar uma passagem, porque vai ser muito importante, porque aqui eu faço uma obrigação que é feita só para os homens, a pedido dele. Em 1987, eu passava pela frente de uma igreja da maçonaria. E era 15 para meio-dia, e o Pai Tranca-Rua começou a conversar comigo. E dizia umas coisas para mim, onde ele dizia que eu ia ficar sem a minha mãe de santo. E que eu não podia, eu teria que ter uma obrigação que não tivesse a mão dela, porque ela estava por partir dessa terra, né? E ele disse para mim que eu tinha que fazer um ritual fechado só para os homens, onde eu tinha que fazer um corte de um cabrito e vários galos, e dividir, fazer comidas e oferecer para os homens, fazer uma festa só para homens, e fazer um assentamento. Esse assentamento teria de ser feito pelas minhas mãos, porque ela iria partir. E eu fiquei muito triste, porque ela gozava de muita saúde. E eu fiz realmente a obrigação em 87, dia 17 e 18 de julho. E 17 e 18 de julho de 88, minha mãe de santo faleceu. Exatamente um ano depois. Isto é uma prova dessa divindade que é o Pai Tranca-Rua, de lá para cá comigo. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Então só em a gente se lembrar
de tal coisa que me trouxe alegria e sofrimento ao mesmo tempo. Mas eu fiz o que ele pediu. Porque o pedido que ele estava fazendo era para consagrar uma força espiritual na terra e eu dar continuação ao meu trabalho. Então eu fui preparado exatamente para isso. Ele me preparou para perder ganhando. Porque o que eu perdi foi o material, o espiritual, não. Porque meu amor por ela continua sendo mais forte do que nunca. Cada ano que passa fica mais forte porque eu faço as honrarias para os ancestrais. Eu procuro fazer todos os anos nessa data, que passou a ser uma data dos nossos anos queridos, né? Porque ela foi embora, virou ancestrais, né? Então está nesse mundo. E então a gente faz essas obrigações, e essas obrigações ligam justamente com o Tranca-Rua das Almas. Muito bem. A você, nossos ouvintes, é muito gratificante perceber o quanto os babalorixás e elorixás mais antigos reverenciam e têm amor à sua ancestralidade. Atualmente a gente vê muitas pessoas procurando diversos pais de santo, lavam a cabeça numa casa, daqui a um período não se acertam e vão para outra e vão para outra. Isto, meus irmãos, nós temos que rever as nossas atitudes, rever os nossos valores, porque para ser um babalaô, para ser um grande babalaô e uma grande iaô, a gente tem que ter, em primeiro lugar, o respeito ao amor à sua raiz. E, acima de tudo, perfeito, nenhum de nós é. Todos nós erramos. Mas o mais importante a você que está nos ouvindo é que, se não deu certo, algum problema, sente com seu pai de santo, sente com a sua mãe de santo, porque a cabeça da gente, o nosso Eledá, no momento que nós entregamos ele para um sacerdote do orixá, é um casamento. E é este casamento que estamos falando aqui, de pai Pedro com mãe Nelly, falecida mãe Nelly, eu, pai João, com falecida mãe Ema, e diversos babalaôs que também continuam casados com a sua ancestralidade. Sabemos hoje, né, pai Pedro, que é complicado. Hoje, a maior parte das pessoas, dos filhos de santo, eles entram numa casa, daqui a pouco eles já não estão contentes, já trocam, e vão trocando de casa como se fossem trocar de roupa. É verdade. Por que o senhor me fala sobre isso? Fale um pouco da sua experiência para os nossos ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. A minha experiência, pai João, é muito gratificante para mim tudo isso. Porque eu consigo aprender muito com as pessoas, com os filhos de santo, com as pessoas que passam por esta casa, porque todos que passam por esta casa e vão para outras casas, voltam, sempre voltam. Sempre voltam. Só não voltam aqueles que partem deste mundo para o outro. Esta casa tem este axé de manter os filhos. A mãe Oxum não vira as costas para os filhos. O pai Tranca-Rua também não. Ele é o pai que defende a casa e que faz com que tudo funcione. Ela é a mãe que ajuda, que cria e que perdoa. Ela sempre perdoa. E os filhos, os irmãos, né, os filhos da casa, dizem assim: por que, pai Pedro, que o senhor faz isso? Como é que o senhor vai aceitar esta pessoa? Esta pessoa fez tal coisa, mais tal coisa, e o senhor vai aceitar? Eu digo, não sou eu que tenho que aceitar ou não, quem está aceitando é minha mãe. Ela é a dona da casa, ela que tem que querer. Se ela está querendo, quem sou eu para dizer o contrário? Se meu pai abriu um caminho e trouxe de volta, por que eu vou fechar as portas? Eu não posso fechar as portas porque essas portas não são minhas. Nem eu sou meu, eu sou dela. Eu sou de Olorum, eu sou de Deus, porque Ele foi que me conduziu, meu espírito, meu anjo de guarda, para este corpo. Então, nada aqui, tudo que a gente tem aqui a gente toma emprestado, nada da gente. Perfeito. Pai Pedro, para concluirmos então que nós temos uma festa, uma homenagem agora ao seu Exu, eu vou fazer apenas mais uma pergunta para o senhor, que é a respeito ao sacrifício ao pai Tranca-Rua. O senhor é um dos babalaôs, talvez aqui no estado, que são poucos que têm o corte para o boi. Sim.
Fale um pouquinho desse ritual do boi, para o que você faz para o seu Exu. Comente um pouquinho se tem a permissão de poder falar. Eu posso dizer que o Pai Tranca-Rua, no espiritual, na feitura de boi, do sacrifício de boi, ele tem uma manada de boi do lado de lá, porque todos os anos aqui eu mato 3 bois para ele, para beneficiar as pessoas que precisam. Ele exige que seja 3 boi, por quê? Porque um é para ele e para todas as entidades que acompanham ele, certo, Pai? E o outro é para dar banho nas mulheres da casa, que são muitas, e o outro é para dar banho nos homens. São banhados com o chorô, sim, para pegar energia positiva, é uma troca. E o sacrifício nesta casa vai continuar, se Deus quiser. Por que vai continuar? Porque tem que haver sacrifício. Porque essa troca de energia tem que haver sempre. Não adianta tentar proibir, que se proibir, a nossa religião afro de fazer tal sacrifício, terá que proibir muitas outras, que não é afro, que faz sacrifício de animais. Recentemente nós passamos o ritual africanista no Rio Grande do Sul, né? Através da deputada que queria constitucionalmente criar a lei abolindo o sacrifício animal. Graças aos orixás, graças à união e à força dos diversos babalaôs e iaôs que se uniram, que foram para as ruas, que gritaram, né, diante de um ato de manifestação, conseguimos vencer e este projeto ficou, né? Mas, como eu estava comentando com você anteriormente, muitas pessoas criticam, sim, o nosso ritual, criticam a sacralização de animais. Mas é importante que você, ouvinte, não só você que é adepto ao culto afro, mas também os leigos, todo sacrifício animal que a religião afro, que a Quimbanda faz, a carne, ela serve de alimento para o povo. Todos nós, nos nossos templos, nos nossos ilês, se alimentamos com essa carne e muitas vezes doamos elas para pessoas necessitadas que muitas vezes não têm na sua mesa um pedaço de carne. Então nenhum babalorixá, nenhuma ielorixá faz uma sacralização simplesmente por fazer. Nós usamos esta troca da energia vital, que é o Axorô, damos aos nossos deuses, aos nossos ancestrais, muitas vezes usamos para fazer a cura de um cliente, de um filho de santo, como disse o Pai Pedro, para trazer a força, a energia para seus iaôs. E a carne, toda ela é servida numa festa como essa que veremos agora, ou até mesmo doada para entidades, para pessoas que se alimentam desta carne. Exatamente. Agradeço, Pai Pedro, mais uma vez, por esta oportunidade, por estar aqui diante desta Aruanda maravilhosa, diante desta templo, desta casa, que a gente sente que é um templo fraterno, que é um templo de Mãe Oxum, porque a gente se sente abraçado aqui. A gente se sente o carinho desta grande mãe, o carinho deste grande Exu. Gostaria, Pai Pedro, que o senhor deixasse o seu telefone, se alguém quer marcar uma entrevista, marcar uma consulta, um atendimento com o Pai Pedro, fique extremamente à vontade. O Pai Pedro tem o Facebook, que é Oxum Brilhant. E o seu telefone, Pai Pedro? É 3232-1432. 3232-1432. Você que está nos ouvindo, realmente esse Babalaô, ele tem um carisma muito grande, uma energia muito forte. Ele está à disposição da comunidade rio-grandina, assim como está à disposição de qualquer pessoa que vier à sua porta bater. Se tiver interesse em conversar e marcar uma consulta, ligue neste número, que vocês terão a oportunidade de ter uma orientação, porque eu já estou saindo daqui orientado. Possam ter a certeza disso. Que o Oxum esteja sempre nos iluminando, que o Bará abra todos os nossos caminhos, que Exu Tranca-Rua das almas esteja sempre nos defendendo e trazendo esta força, essa energia. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Boa sorte. Eu que agradeço por toda essa gentileza, tá? Todo esse carinho, tudo isso.
Não. Vou ter que levar pra lá. E essa homenagem foi Pedro de Oxum. É de Bará, é de Bará. É divino.
Encerramos assim a entrevista com Babalorixá Pai Pedro de Oxum. Agradecemos ao Pai Pedro, agradecemos todos os seus filhos de santos, todas as pessoas que fizeram parte deste projeto, deste trabalho. Carinhosamente, Pai Pedro de Oxum, muito obrigado pelo seu acolhimento, muito obrigado por tudo que nós fizemos diante deste trabalho e por todo o carinho que você teve conosco em participar deste projeto. Não percam, na próxima entrevista, entraremos com um bate-papo com Mãe Otília de Ogum.
Mãe Otília, também da cidade de Rio Grande, iremos falar sobre os fundamentos, sobre histórias de Mãe Otília de Ogum. Não perca as próximas entrevistas. Obrigado.